Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para a Prefeitura Municipal de Itatiba. Inscrições ocorrem do dia 31 de março até 29 de abril de 2025. Provas comentadas da banca Fundação VUNESP. Nós vamos resolver 10 questões que foram propostas pela banca Fundação VUNESP para a Prefeitura Municipal da Estância de Balneária de Itanhaém. Questões de matemática, nível médio, cargo agente de trânsito. Excelente revisão para aqueles que irão prestar concursos para a Prefeitura Municipal de Itatiba, Estado de São Paulo, e também para a Prefeitura Municipal de Campinas e outros concursos que estarão sendo aplicados pela banca Fundação VUNESP. Então, comentários das 10 questões, nível médio, cargo agente de trânsito. Questão número 11. Do total de 294 candidatos que prestaram a última fase de um concurso, sabe-se que para cada 2 aprovados, 5 não foram aprovados. Sendo assim, a diferença entre o número de candidatos não aprovados e o número de candidatos aprovados foi questão relevante, sempre sendo solicitado pela banca Fundação VUNESP. Nós vamos resolver de uma forma diferente e rápida. Então, vejam, a razão entre aprovados, 2, para não aprovados, 5. Agora, presta atenção, nós vamos achar uma razão equivalente a 2 e 5, tal que a soma dê exatamente 294. Então, para achar esta constante que eu devo multiplicar, eu faço da seguinte forma. 294, que é o total de candidatos, eu vou dividir pela soma do numerador com o denominador, 2 mais 5. Então, fica 294 dividido por 7. Então, efetuando essa divisão, dá 42. Então, o que significa? Que eu devo multiplicar esta razão aqui por 42. Então, fica assim, 2 vezes 42 dá 84, 5 vezes 42, 210. Portanto, nós temos aprovados 84, não aprovados 210. Como ele quer saber a diferença dos não aprovados, que são os reprovados, menos os aprovados. Então, vai ficar não aprovados, reprovados, menos os aprovados, 210, menos 84, exatamente 126, letra E. Questão recorrente, sempre aparecendo em concursos nível médio da banca Fundação VUNESP. Não podemos errar. Questão 12. Uma outra questão recorrente que sempre aparece em concursos da banca Fundação VUNESP. A tabela apresenta a distribuição das idades dos funcionários de um pequeno estabelecimento. Então, eu tenho as idades dos funcionários, que é essa primeira linha, e a quantidade de funcionários. A média aritmética das idades desses funcionários em anos é de aproximadamente. Eu tenho aqui, no caso, uma média aritmética ponderada. Então, o que eu devo fazer? Multiplicar a quantidade de funcionários pela idade de cada um deles. Então, vai ficar assim, ó, 20 vezes 2, 21 vezes 3, 22 vezes 5, 23 vezes 5, 24 vezes 1, 25 vezes 2. Somando aqui, eu tenho 10, 15, 18 funcionários. Então, eu vou dividir por 18. Efetuando esses produtos, eu tenho aqui, ó, 40, 63, 110, 115,
24 mais 50 dividido por 18. Portanto, a média vai ser esta somatória aqui, que dá 402, dividido por 18. Aproximadamente 22,3 anos, letra C. Questão, não podemos também errar. 13. Questão recorrente também. Observe que esta prova foi realizada em 2023, mas as questões são todas atuais, dentro do perfil das provas que estão sendo realizadas pela Fundação VUNESP. Alarmes A, B e C distintos indicam os horários para o início da execução de determinadas tarefas em uma empresa automobilística, que funciona em turnos ininterruptos. O alarme A toca de 3 em 3 horas. Já estão vendo o enunciado? O B, de 4 em 4 horas. C, de 6 em 6 horas. Então, eu tenho aqui aquela ideia de encontro. Ideia de encontro, lembra-se o quê? Mínimo múltiplo comum. Continuando. Exatamente às 8 horas da manhã de um domingo, os 3 alarmes tocaram ao mesmo tempo. E durante 10 dias, observe, 10 dias, a partir daquele dia funcionaram normalmente. Contando-se aquele evento, o número de vezes que os 3 alarmes tocaram ao mesmo tempo até o domingo seguinte, não é o período todo, é de domingo até domingo. Tocaram exatamente quantas vezes? Então, vejam, ideia de encontro lembra mínimo múltiplo comum. Não precisa fazer o mínimo, uma vez que os dados aqui são números pequenos. O alarme A, de 3 em 3 horas. Então, a tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, 15 horas. B, de 4 em 4 horas. Tabuada do 4. 8, 12, 16. Alarme C, 6, 12, 18. Então, observe, se nós fazemos o mínimo múltiplo comum pelo processo da decomposição simultânea pelos primos, dá exatamente 12. Ou seja, a cada 12 horas, os 3 alarmes tocam simultaneamente. Esta é a ideia. Portanto, após 12 horas, os alarmes vão tocar simultaneamente pela primeira vez. O enunciado diz que os 3 alarmes tocaram exatamente às 8 horas do domingo. Então, começa a contagem. Daqui 12 horas, ou seja, às 20 horas, tocarão novamente os 3 simultaneamente. E assim sucessivamente. A pergunta pede o número de vezes que tocaram até o domingo seguinte, ou seja, iniciou no domingo às 8 horas e terminou no domingo seguinte. Então, vejam, há 2 toques diários, uma às 8 e outra às 20, porque é de 12 em 12 horas. De domingo até sábado, veja, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São 7 dias, logo tocou quantas vezes? Cada dia toca 2, então já tocou 14 toques simultâneos. O último foi no sábado às 20 horas. Então, se vocês observarem, já elimina esta e esta. E esta aqui também, porque uma vez que, se no sábado às 20 horas deu 14 toques, vai ter mais um toque domingo de manhã às 8 horas. Portanto, 14 mais 1, 15 horas, letra E. Ideia de encontro, não podemos errar, Banca Fundação VUNESP. 14. Em um laboratório, há recipientes com volumes indicados em decímetros cúbicos, unidade de medida de capacidade, e em centímetro cúbico, ou seja, um recipiente
a medida em decímetro cúbico e o outro em centímetro cúbico. Sabe-se que um dos recipientes que marca volume total a 1 decímetro cúbico é possível colocar no máximo 1 litro de água. 1 decímetro cúbico, 1 litro. Em outro recipiente, que a pergunta é exatamente, sabe-se que é possível colocar no máximo meio litro de água. Só que o volume está em centímetros cúbicos. A quantidade de centímetros cúbicos corresponde ao volume do segundo recipiente é. Então, veja, 1 decímetro cúbico, 1 litro. Questão bem simples, bem rápida. 1000 centímetros cúbicos é 1 litro. Portanto, se eu tenho meio litro, vai ser a metade do 1000 centímetros cúbicos. Logo, meio litro de água, 500 centímetros cúbicos, letra B. Medidas de conversão de medidas. Questão envolvendo conversão de medidas. Também sempre aparecendo na banca Fundação Vunesp. 15. Para comprar 4 unidades de um produto no mesmo preço cada uma, um cliente teria que dar, além do que tem na carteira, R$16 a mais. Ou seja, ele tem tanto uma quantia e tem que dar mais 16. Então, faltam 16. Levando apenas 3 unidades, a outra situação, sobra 13 do mesmo produto. Ao negociar com o dono da loja, o cliente conseguiu levar 4 unidades do valor que tinha na carteira e restou R$4. A pergunta é, o desconto que esse cliente conseguiu em cada unidade do produto foi de... Então, vejam, vamos chamar de X a quantidade que o cliente tem na carteira. Primeira situação, a quantidade que ele tem na carteira vai dar para comprar 4 produtos menos 16, porque teria que ter mais 16. Na outra situação, dá para comprar 3 produtos, sobrariam 13. Então, tenho X é 4P menos 16 e X é igual a 3P mais 13. Posso igualar essas duas equações aqui. Então, 4P menos 16 é 3P mais 13. Passa isso aqui para cá, 4P menos 3P é igual a 13 mais 16. 4P menos 3P dá o preço de um produto, que vai ser R$29. Se o produto custa R$29, eu tenho condição de saber quanto que ele tem na carteira, substituindo ou na primeira ou na segunda. 3 vezes 29 mais 13. 3 vezes 29 dá 87 mais 13 dá R$100. Ele tem R$100. Ele comprou, depois da negociação, 4 produtos com esses R$100. 4 vezes 29 dá exatamente o valor dos 4 produtos e sobra 4. Então, R$100 menos 4 dá R$96. Então, ele tem, na realidade, 4 vezes, aqui tem um errinho, tá? 4 vezes 29, na realidade, exatamente o que ele tem na carteira, que é os R$100. Ele comprou 4 produtos, né, que vai dar esse valor, e sobra 4. Então, ele gastou 96. 96 significa que cada produto custou para ele R$24. 96 dividido por 4 dá 24. Então, o produto custava 29, ele comprou após a negociação R$24, pagou. Logo, a diferença que ele economizou foi R$29 menos 24, R$5. Letra
B. 16. Outra questão recorrente, sempre aparecendo na banca Fundação Vunesp. Um jardim no formato de triângulo retângulo tem a medida correspondente à hipotenusa igual a 17 metros. Sabendo-se que as medidas dos lados correspondentes aos catetos têm diferença de 7 metros, quanto vale o perímetro desse jardim em metros? Vejam, eu tenho então um jardim na forma de um triângulo retângulo, hipotenusa 17 metros, cateto diferença de 7, então se eu chamar aqui de x, aqui vai ser x mais 7. Pitágoras, quadrado de 17 é igual quadrado de x mais quadrado de x mais 7. Desenvolvendo isso aqui, eu tenho x quadrado mais x quadrado mais 14x mais 49, é o trinômio quadrado perfeito, menos 289, que é 17 ao quadrado. Melhorando aqui, eu tenho x quadrado com esse x quadrado, 2x quadrado mais 14x. 49 menos 289, 240 negativo. Pronto. A equação completa do segundo grau. Eu vou dividir esta equação tudo por 2. Fica x quadrado mais 7x menos 120 igual a 0. Delta, b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui vai dar 480 mais 49, que dá 529. Bhaskara menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2. Então, a primeira raiz, menos 7. Raiz de 529 é 23. Então, fica menos 7 mais 23 dividido por 2. Vai dar 16 dividido por 2, 8 metros. A outra raiz dá negativo, não convém. Portanto, x vale 8, outro cateto 8 mais 7, 15. Então, hipotenusa 15, cateto 8, cateto 15. Dimensões do jardim. Perímetro, soma dos três lados. 8 mais 17 mais 15, 40 metros, letra E. 17. Um concurso com 60 questões de múltipla escolha foi composto por questões de matemática, língua portuguesa e conhecimentos de informática somente. Cada questão de matemática, 2 pontos. Cada questão de língua portuguesa, 1,5 ponto. Cada questão de conhecimento de informática, 1 ponto. 60 questões no total. Totalizando o total de pontos, 100. Sabendo-se que naquele concurso o número de questões de conhecimento de informática correspondeu à metade do número de questões de língua portuguesa. É correto afirmar que de total de pontos associados às questões de matemática correspondia do total de pontos a seguinte porcentagem, ou seja, os pontos de matemática dividido por 100. Porcentagem. Matemática mais língua portuguesa mais informática, 60. 2 vezes matemática, 2 pontos, mais 1,5 língua portuguesa mais informática, 100. A outra informação, o número de informática é metade da língua portuguesa. Passando, multiplicando para cá, eu concluo que o número de questões de língua portuguesa é o dobro de informática. Vou pegar essa igualdade aqui e substituir na primeira equação. Então, tenho M mais 2 vezes informática, mais informática, 60.
Vou pegar esse valor, substituir aqui. Então fica 2m, 1,5 vezes 2 informática, mais informática igual a 100. Somando aqui, 3 informática. Então, matemática mais 3 informática, 60. Multiplicando aqui, dá 3. 1,5 vezes 2 dá 3. Somando aqui dá 4. Então fica 2m mais 4 informática igual a 100. Agora eu quero saber o número de questões de matemática. Eu vou eliminar informática, pegando a primeira equação, multiplicando por menos 4. Vai ficar o quê? Deixa eu apagar aqui esse pontinho aqui. Então, vai ficar exatamente menos 4m, menos 12 informática, menos 240. A segunda equação, vou multiplicar por 3. Vai ficar 6m mais 12 informática igual a 300. Somar a equação 1 com a 2. Corta. Menos 4m com mais 6m dá 2m. 300 menos 240 dá 60. 2 vezes questões de matemática igual a 60. Então, questões de matemática, 60 dividido por 2, 30 questões de matemática. Como cada questão de matemática vale 2 pontos, o total de pontos de matemática vai ser o quê? 60. Em porcentagem, total de pontos de matemática, que é 60 dividido pelo total. 60 centésimos, sem maiores cálculos, 60%, letra D. Questão recorrente da banca Fundação Vunesp. Sempre aparece equações com duas variáveis formando um sisteminha. 13, 18. Outra questão recorrente da banca Fundação Vunesp. Vocês estão vendo que esta videoaula é bem interessante. Todas as questões são questões que já apareceram em outro contexto. Banca Vunesp. Vejam, 3 grupos de candidatos. O grupo A tem 75 pessoas. O grupo B, 90 pessoas. O grupo C, 105. Participarão de um processo uma fase do processo de seleção e, para isso, cada grupo será dividido em pequenos grupos. Ou seja, esses 75 serão divididos em pequenos grupos, cada um deles contendo o mesmo número e o maior número de pessoas possíveis. Se todos os candidatos desses grupos participarão dessa fase do processo seletivo e os grupos menores conterão apenas pessoas do mesmo grupo maior, então é verdade que o número de pessoas formado a partir de C supera o grupo A em quantas unidades? Ou seja, o número de grupo de C menos o grupo de A vai ser quanto? Vejam, estão notando a diferença? Não é a questão anterior do mínimo múltiplo comum. Aqui nós vamos utilizar conceito de máximo divisor comum. O maior número que divide simultaneamente 75 e 90. Então, para obter a quantidade de pessoas de cada grupo, eu vou calcular o maior divisor comum de 75, 90 e 105 pelo método da decomposição simultânea. Quando não é divisor comum, eu deixo em preto. 2, por exemplo. Não é divisor comum, ele só divide 90. Então fica 75, 45 e 65. O próximo divisor comum é o 3. O 3
é divisor comum. Coloca em vermelho para facilitar. Dá 25, 15 e 35. Não tem divisão. Aliás, posso dividir por 3. Não é divisor comum, porque somente 15 é divisível por 3. Então, deixa em preto. Mantenho 25. Aqui dá 5, 35. O próximo divisor comum é o 5. 25 é divisível por 5. 5 é divisível por 5. 35 é dividido por 5. Então, vai dar 5, 1 e 7. Não tem mais divisor comum. Você concorda? O único número que divide 5 é o 5. O único que divide 7 é 7. Então, não precisa nem fazer mais. Não tem mais divisores comuns. Portanto, o maior divisor comum é 3 vezes 5, que é 15. Ou seja, cada grupo de A, B e C tem que ter 15 pessoas. Agora, quantos grupos vai dar cada um? 75 do grupo A, dividido por 15, dá 5 grupos. 90 pessoas do grupo B, dividido por 15, dá 6 grupos. Grupo C, 105 dividido por 15 dá 7. Ele quer saber a diferença entre os grupos C e A, ou seja, o grupo C supera o grupo A em quantas unidades, em quantos grupos? Basta fazer a diferença. 7 grupos C menos 5 grupos A dá 2 unidades ou 2 grupos, letra D. Questão recorrente que não podemos errar. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 19. Antes de uma campanha de marketing, 50 consumidores foram convidados a participar de uma primeira enquete sobre a preferência pelos produtos A, B ou C. A tabela apresenta o resultado. Produto A, 23 consumidores, B, 12, C, 15, que é um total de 50. Após a primeira enquete, aos consumidores foi apresentada a campanha de marketing e, ao final, nova enquete foi feita sobre os mesmos produtos A, B e C. Na segunda enquete, com os mesmos 50, o número dos que indicaram o produto C aumentou 3/5. E o número dos que indicaram B diminuiu 1/4. Ele quer saber o número de consumidores que escolheram a preferência pelo produto A diminuiu quanto? Então, veja. A, inicialmente, 23 consumidores. B, 12. C, 15. Na segunda enquete, C, total de 50. C aumentou 3/5. Tinha quanto? 15. Eu vou fazer o cálculo aqui, ó. 3/5, então esse vai ser o aumento. 3/5 vezes 15, 45. Dividido por 5 dá 9. Então, aumentou 9. Tinha 15. Portanto, passa para quanto? 24. O produto B diminuiu 1/4. 1/4 de quanto? De 12. 1/4 de 12, 12 dividido por 4, diminuiu 3. Tinha 12, diminui 3, ficou 9. Então, quantos consumidores optaram pelo produto A na nova enquete? Basta fazer, então, o quê? Os 50, porque são os mesmos 50, menos o 9, menos 24. Então, veja, tinha um total de 50,
diminui 9, diminui 24, então 17 continuaram optando pelo produto A. Em porcentagem, tinha 23, ficou 17. 6 consumidores, que dá em porcentagem o quê? 6 dividido pelo total 23. Isso aqui vai dar 0,26, multiplicando por 100, 26%. Letra D. Então, o produto A diminuiu 26%. 23 passou para 17, houve uma diminuição de 26%. 20. Questão recorrente. Regra de 3 composta sem setinhas. Para realizar determinada tarefa, sabe-se que são necessárias 2 máquinas idênticas, trabalhando 3 dias em um período ininterrupto de 6 horas cada dia. Certa vez, ao desenvolver tal tarefa, uma das máquinas quebrou após o final do 2º dia, ou seja, trabalhou 2 dias, quebrou. Dessa forma, para concluir a tarefa, a outra máquina teve que trabalhar ininterruptamente no dia seguinte e durante. Então, regra de 3 composta sem setinhas. Causas e efeito. Máquinas é causa, dias é causa, 6 horas é causa. Efeito, tarefa. Colocando aqui, máquinas, dias, horas, dias. Colocando aqui a primeira parte. Para realizar a tarefa, 2 máquinas, 3 dias, 6 horas por dia. Quebrou uma máquina, então ficou uma máquina. Já trabalhou 2 dias, ficou faltando 1. Então, 1x. Para completar o trabalho, vai ser o quê? 1/3 do trabalho. Trabalhou 2 dias, sobrou 1/3. Produto das causas diretamente proporcional ao efeito. 1 vezes 1 vezes x vezes 1. 2 vezes 3 vezes 6 vezes 1/3. Corta esse 3 com esse 3. Aqui vai dar x e aqui vai dar 12 horas. A pergunta aqui é horas por dia. Então, 12 horas, letra A. Questão, regra de 3 composta, sem setinhas, não podemos errar. Observe que das 10 questões, praticamente todas as questões são dentro do perfil atual da banca Fundação VUNESP. Está em dúvida? Envie comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá um like, continue no canal e cliquem na playlist Concursos Públicos Banca Fundação VUNESP. E se você quer dar uma ajuda para o meu canal, 2 maneiras. Compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos e se você tem possibilidades, utilize a chave Pix. Um grande abraço. Bons estudos e até as próximas videoaulas.